Bom, já de volta, como eu disse no bloco anterior, hoje é dia do quadro Servo por Amor, né? Aqui no nosso programa. É quando nós falamos da vocação para o sacerdócio. E nós estamos conhecendo, todas as terças-feiras, né, um pouco da história de vida dos padres da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E hoje nós estamos recebendo um padre que é natural da cidade de João Molevade, leste de Minas Gerais, né? Ele é filho de Raimundo Gabriel Teixeira e Maria Tereza Teixeira, já falecidos. Tem 53 anos e foi ordenado padre em novembro de 1998. Em 2015, ele recebeu a medalha da Ordem do Mérito Legislativo do Governo do Estado de Minas Gerais, né, pelos serviços prestados à comunidade, da Assembleia Legislativa de Minas também. Em fevereiro deste ano, assumiu a igreja de São José, que fica no centro aqui da capital mineira. Mas antes, gente, ele já havia passado, né, pelas cidades de Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Cariacica, no Espírito Santo, sempre pela congregação dos missionários redentoristas. Então, nós estamos recebendo com muita alegria no nosso programa o padre José Cláudio Teixeira, que é pároco da igreja de São José, aqui na capital. Padre, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado, é bom estar aqui com vocês e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, bom dia a todos vocês. Bom, nós vamos falar, claro, dos trabalhos que estão sendo realizados, tanto trabalho bacana, bonito na Igreja de São José. Mas antes, padre, nós queremos conhecer um pouco do senhor, dessa vocação. Quando que o senhor descobriu essa vocação para o sacerdócio? Foi lá na infância? A minha caminhada vocacional, ela passa pela trajetória da vivência na igreja, né? E a vivência em grupo de jovens. Então, lá em João Molevade, em 1985, né, convivendo na igreja, convivendo ali com os grupos de jovens, surgiu aquele desejo, por que não ser padre, né? Então, veio esse primeiro desejo. E depois que a gente entra na caminhada, a gente vai descobrindo algo muito bonito, porque, além de padre, eu sou redentorista, sou religioso. Então, para mim, para nós, a vocação sacerdotal ela passa muito mais pelo viés do ser missionário, né? Ou seja, ser uma pessoa consagrada para poder não ficar só no lugar, mas poder estar indo, anunciando, evangelizando em todos os cantos. Então, a vocação, em primeiro lugar, acho que é um mistério. E depois, aquela convivência, aquele desejo de querer fazer algo mais específico na Igreja de Jesus. Agora, quando criança, lá em João Molevade, o senhor participava das atividades na igreja, ia à missa com a família quando criança? Isso. Então, tem muito tempo até que eu nem falo disso, mas me veio aqui a memória agora da minha avó, né? Então, assim, a avó, ela sempre levava a gente à igreja, né? Sempre conduzia, então tinha todo esse processo. Aquela frase antigamente, que hoje nem usa mais, né? Ó, meu filho, vamos vestir a roupa de ir à missa. Ah, então, no interior todo domingo, fala-se muito, isso, né? Todo domingo tinha isso. Então, a gente foi crescendo dentro da igreja, né? E eu tenho a alegria de que eu fui crescendo dentro de uma igreja muito alegre, uma igreja muito missionária. Os padres, na época lá de João Molevade, na Diocese de Itabira e Fabriciano, uma diocese muito aberta, muito ampla. Então, isso também cativava muito a gente. O senhor tem lembranças de quando tomou essa decisão? Olha, eu quero seguir esse caminho, eu quero seguir o sacerdócio? Isso, eu tenho lembrança, né? Foi em 84, né, que a gente começou a participar desses encontros vocacionais lá na cidade, organizado pela diocese. E aí, aquele desejo expandiu mesmo. E tinha outros jovens na época também que estavam procurando o mesmo caminho, então a gente também entrou naquela onda ali de, vamos fazer junto, vamos caminhar juntos. Então, tudo isso foi influenciando. Agora, para a família, como que foi, padre? O senhor é o único padre da família? Isso, o único. Padre. Quando o senhor foi comunicar aos pais, aos irmãos, olha, tomei essa decisão, eles apoiaram? Não, a família quase toda apoiou. Inclusive hoje, né, é a data do falecimento do meu pai, né? Hoje coincidiu com isso aqui, 20 de agosto. coisa bonita. E meu pai no início ele falou assim, opa, eu não quero meu filho vestindo saia, não. O pai no início não gostou muito da ideia. Não gostou da ideia, não. E ele usava isso, eu não quero filho vestindo saia, não. Essa era a fala dele. Mas depois, com o tempo, ele foi percebendo e olhando aquilo ali, né, e no fundo ele encantou. E no dia da ordenação, para ele foi uma festa, né?
Em 98, ele era o primeiro a tomar atividade, tomar frente, organizar as coisas, né? Já estava todo envolvido. Todo envolvido, né? Então ele foi percebendo e foi conhecendo, né? Porque na imagem dele também era padre, aquele padre distante, aquele padre que não aproximava, né? Então ele foi conhecendo o nosso ambiente, foi conhecendo a vida redentorista, o seminário redentorista, ele foi percebendo que era outra coisa, né? Era outro jeito, outra maneira bonita, né, de ser igreja, de abraçar o sacerdócio. Padre, na época do seminário, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou? Teve algum momento que o senhor pensou em desistir, em abandonar, em seguir outro caminho? A formação nossa redentorista, ela é muito bonita, porque ela é bem inserida no meio do povo. Então, assim, a gente estuda em colégio particular, a gente está sempre misturado com, né, com a juventude, com outros ambientes, com outra parte da sociedade. Então, as dúvidas sempre acontecem, sempre aconteceu. Mas o que motivava mesmo era você perceber, a nossa congregação fundada por Santo Afonso, era esse vigor de as pessoas que estavam à nossa frente, com vigor, com a vitalidade, com a vontade de evangelizar, com a vontade de anunciar. E Juiz de Fora, na época, né, o seminário, a nossa parte inicial da formação era lá, era uma cidade que envolvia muito a gente. Então, a gente realmente tinha dúvidas, mas, ao mesmo tempo, tinha sempre esse desejo de caminhar em frente. Era muito contato com as pessoas, né? Isso. Esse é o diferencial. É diferencial. E na minha vida, eu tive um formador, né? Está vivo ainda, né? O Padre Dalton, um missionário redentorista, pessoas de primeira linha. Então, nos 6 primeiros anos nossos da formação, ele que acompanhou a gente. Então, era uma pessoa que muito fraterna, muito meiga e conduzia bem o processo, usava a psicologia o tempo todo na formação. Então, isso foi fazendo a gente crescer, né? E o tema nosso lá no seminário inicial era crescer e florescer como gente. Uhum. Então, a preocupação dele no início da formação não é nem, você não vai ser nem missionário, nem ser padre, mas você vai ser gente. Uhum. Educar, se humanizar. Então, isso cativava muita gente. Então, conhecimentos para a vida pessoal. Para a vida pessoal. Além de tudo, né, padre? Isso. Então, a gente ia crescendo humanamente e quando esse crescimento vinha, aí a vocação aflorava junto com tudo isso aí. Isso foi em Juiz de Fora, padre, então? Foi em Juiz de Fora. Juiz de Fora. O senhor, então, deixou João Molevade e foi para Juiz de Fora. E fui para Juiz de Fora. Então, de 85 até 91, eu estive em Juiz de Fora, o tempo todo lá com a nossa formação. Aí, depois que viemos para Belo Horizonte, fizemos a teologia nossa aqui na FAG com os jesuítas, uma teologia muito boa, um estudo muito bom, aprofundado. Então, tudo isso motivava a gente, né? Ou seja, eu comento que quando a gente tem um pouco de vocação, um pouco de desejo e a formação oferece todo instrumental, coisa boa, de primeira linha para você, então você não questiona muito. Não questiona e nem valoriza tanto as pedras que aparecem pelo caminho também, né? Porque tem muita fé, muita força, muita energia boa, né, nisso tudo. No dia da ordenação, como que foi? Quais lembranças o senhor tem desse dia? Em 98, né? 98. A lembrança, assim, a primeira coisa que eu tenho é uma grande gratidão com os padres lá da paróquia de João Molevade, que eram os padres monfortinos, né? Então, eles abraçaram mesmo a ordenação. Eu lembro de ficar com a preocupação, não, como que eu vou chegar lá, minha família como que vai simples, ser, aquela expectativa toda, a né? A família abraçar tudo isso aí, acolher o pessoal, não? Então, eles abraçaram de tal maneira que fizeram uma grande festa, né? Deve ter ficado até sem dormir algumas noites, né, padre? Isso, aí fiquei. É uma ansiedade boa. Eu fiquei. E é interessante que a Serra da Piedade, naquela época, tinha... Eu não recordo agora o nome das irmãs, porque as irmãs que ficam lá embaixo, Sim. né? Então, eu fiz o retiro de preparação para a ordenação lá com as irmãs. Então, foi muito bom, uma experiência bonita lá naquela casa, simples, né? Aquela coisa toda singela. Então, ali também fiz um encontro bonito com Deus antes de estar indo para a ordenação. Bom, e daqui a pouquinho, o senhor passou por várias cidades, né? Como a gente disse no início, daqui a pouquinho eu quero que o senhor conte um pouco dessas experiências pra gente, até chegar aqui na Igreja de São José. Ok. Bom, nós estamos conversando, então, com o padre José Cláudio Teixeira, que é pároco da Igreja de São José, no quadro Servo por Amor. Nós vamos fazer uma pequena pausa no Manhã da Piedade, é um rápido intervalo e voltamos já.